Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, divulgou hoje os números fechados do desmatamento da Amazônia em janeiro. Os dados mostram um recorde preocupante. Os alertas de desmatamento atingiram 430 quilômetros quadrados, um aumento de cerca de 500% na comparação com o mesmo período do ano passado. É o pior janeiro em 7 anos desde que o INPE começou a série histórica. E falando sobre coronavírus, a cidade de São Paulo registrou queda de testes positivos de Covid pela segunda semana seguida. A baixa foi de cerca de 20% de uma semana para outra. Pela segunda semana seguida, caiu o percentual de resultados positivos dos testes de Covid realizados nas unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, menos de um terço do total de exames deu positivo. A queda na proporção da confirmação das infecções por Covid começou a ser registrada na terceira semana de janeiro, quando a taxa ficou em 50%. Na semana computada até o dia 5, baixou a 30,6%. Desde o início do ano, a capital realizou mais de 275 mil testes rápidos de Covid e influenza. A gestão municipal também levantou a quantidade de casos que foram confirmados para Covid-19 e para a síndrome respiratória aguda grave na capital paulista, com base nos dados do Ministério da Saúde. Um movimento de queda também foi visto após o salto de contaminações provocados pela chegada da variante Ômicron, mais transmissível da Covid ao país. Na capital paulista, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 59% e em enfermaria, 50%, de acordo com os dados da Prefeitura. Já no estado, a variação de internações pela Covid, apesar de se manter em um patamar alto, desacelerou no mês de fevereiro em relação a janeiro. No mesmo período, a taxa de transmissão apontou para uma estabilidade. O governo paulista também divulgou que, após 2 meses de alta, as internações têm caído. Segundo a Secretaria da Saúde, o estado teve uma média de 1.264 novas internações por dia na primeira semana de fevereiro. Na semana anterior, foram 1.521 internações. Trata-se da primeira queda desde o início de dezembro. E olha só, a comunidade científica ainda não tem comprovações de benefícios para a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid na população em geral. Apesar disso, alguns municípios já começaram a vacinar idosos, além das pessoas imunossuprimidas. O estado do Mato Grosso do Sul, município de Botucatu, no interior paulista, e o de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, já começaram a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid em idosos com 60 anos ou mais. O estado de São Paulo também anunciou que pretende administrar o reforço em pessoas acima de 60 anos em breve. E os estados do Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Acre também avaliam iniciar a aplicação de uma 4ª dose. A Sociedade Brasileira de Infectologia informou que o estudo em Botucatu começou a partir da chegada da variante Ômicron. Isso porque alguns idosos completamente vacinados, acima de 70 anos, começaram a apresentar quadros moderados ou graves e passaram a necessitar de internação. Uma pesquisa envolvendo cientistas do Reino Unido, Estados Unidos e França indicou que 40% das pessoas imunocomprometidas necessitavam de reforços. Em janeiro, um estudo israelense descobriu que a 4ª dose da vacina pode aumentar o número de anticorpos em 5 vezes, uma semana após a aplicação. Em Israel, há um calendário vacinal da 4ª dose para imunossuprimidos, profissionais da saúde e pessoas idosas. Também está em estudo a aplicação do reforço na população acima de 18 anos. Os debates sobre a possibilidade de aplicação da 4ª dose têm se ampliado na comunidade científica, mas ainda não há consenso sobre os reais benefícios do reforço para toda a população.
E nos destaques internacionais, os protestos iniciados por caminhoneiros contrários à obrigatoriedade de vacinas contra a Covid no Canadá, conhecidos como Comboios da Liberdade, transbordaram para outros países, geraram consequências econômicas e levaram o governo dos Estados Unidos a pressionar o vizinho por medidas mais duras. O protesto liderado por caminhoneiros contra as restrições anti-Covid no Canadá se espalhou com o bloqueio de uma terceira passagem na fronteira com os Estados Unidos. Agora, a passagem localizada em Emerson, que liga Manitoba à Dakota do Norte, também está bloqueada. Os manifestantes liderados por caminhoneiros que fazem transporte de carga estão nas ruas há 2 semanas. O protesto já está perturbando principalmente a indústria automotiva dos 2 lados da fronteira. Na última quarta-feira, a polícia canadense ameaçou deter os manifestantes que se uniram ao bloqueio da ponte Ambassador, em solidariedade com as centenas de caminhões que bloqueiam há 2 semanas a capital Ottawa. O chamado Comboio da Liberdade começou em janeiro no oeste do Canadá, conduzido por caminhoneiros que rejeitam a vacinação ou testes obrigatórios para cruzar a fronteira com os Estados Unidos. Mas o movimento virou um protesto mais amplo contra todas as medidas sanitárias aplicadas e, em alguns setores, contra o governo canadense. Os protestos incentivaram atos similares em outros países, como França, Bélgica e Nova Zelândia. Em Paris, as autoridades anunciaram que os comboios serão proibidos de protestar. Pelo menos 20 pessoas morreram, incluindo uma menina de 4 anos, e 30 ficaram feridos quando um ônibus caiu em um abismo em uma estrada rural remota no norte do Peru. O acidente na região dos Andes expõe insegurança histórica das rodovias peruanas. Um grave acidente em uma estrada rural no norte do Peru. A queda de um ônibus em um abismo de 100 metros deixou muitos mortos e dezenas de feridos na região de La Libertad. O mau estado da via obrigou uma manobra brusca do motorista, o que fez com que o ônibus se desviasse e capotasse. O acidente só foi percebido horas depois devido ao afastamento de Tayabamba, uma das cidades andinas mais remotas daquela região costeira. De acordo com a Gerência Regional de Saúde de La Libertad, o ônibus da empresa de transporte Picaflor Tours fazia o trajeto entre Patás e Trujillo. Apesar da distância ser de 340 quilômetros, a viagem de ônibus leva 14 horas. Os acidentes nas rodovias peruanas são frequentes devido ao excesso de velocidade, ao mau estado das vias e à falta de controle por parte das autoridades. E antes de encerrar, olha só, a Austrália classificou os koalas oficialmente como uma espécie ameaçada na costa leste do país. Houve uma redução da população de animais devido a incêndios florestais, doenças e desmatamento. Os koalas são agora uma espécie ameaçada em grande parte da costa leste da Austrália. O governo anunciou a decisão para oferecer a eles um nível mais alto de proteção nos estados de Nova Gales do Sul, Queensland e território da capital australiana. Os animais sofrem as consequências de incêndios florestais, desmatamento, seca e doenças. Organizações de conservação alertam que a população de koalas despencou em grande parte do leste do país nas últimas 2 décadas e alertam que eles podem estar caminhando para a extinção. O Comitê Científico de Espécies Ameaçadas de Extinção, uma agência governamental independente, estima que entre 2001 e 2021 houve queda de 185 mil para 92 mil indivíduos. Os koalas, símbolos internacionalmente reconhecidos da vida selvagem única da Austrália, foram classificados como vulneráveis na costa leste há uma década. Estudos da Fundação Australiana de Conservação mostram que o governo federal já aprovou o corte de mais de 25 mil hectares do habitat desses animais. Eles são muito lindos, espero de coração que fique tudo bem. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.